Sadashiva Samarambam, Shankaracharya Madhyamam, Asmadacharya Parantam, Vande Guru Paramparam, Ishvaro Guratmeti, Murti Beda Vipagne, Vyomavad Vyaptadehaya, Dakshinamurtaye Namaha, Sarva Vedanta Siddhanta, Gocharam Tamagocharam, Govindam Paramananda, Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Gratidão, oficialmente, então, boa noite a todos. Continuando, então, a nossa leitura do capítulo 2, estamos no subtítulo Mitos da Iluminação, página 21 do livro impresso. Iremos examinar alguns ensinamentos populares sobre iluminação, olhando da perspectiva não dual. Se eles não servem como meio para a iluminação, não quer dizer que não tenham valor. Aliás, alguns podem ser práticas úteis para preparar a mente para o autoconhecimento. Se você estiver apegado a uma ou mais dessas crenças, essas investigações sem dúvida serão desafiadoras. No final das contas, você terá que determinar a natureza da realidade pela sua própria investigação. Mas, se seu questionamento for desinteressado e você seguir as regras, só poderá concluir uma coisa: eu sou e sempre fui a consciência livre, não ativa, comum, não dual e autorreveladora. Uau! Então vamos lá, investigar. Primeiro mito da iluminação: não mente, mente em branco, mente vazia ou mente parada. Como o ser é sempre iluminado, a ideia de que a não mente é a iluminação implica a dualidade entre a consciência e o pensamento. Dizer que o ser não é experienciável quando a mente está em funcionamento significa que a mente e o ser usufruem da mesma ordem de realidade, como uma cadeira e uma mesa. Mas a experiência mostra que isso não é verdade. Você deixa de existir quando está pensando? Existe pensamento sem consciência? Na verdade, os pensamentos vêm de você, mas você é muito mais que um pensamento. Eles dependem de você, mas você não depende deles. A mente oculta o eu e te impede de experienciar o eu. Não, isso foi uma pergunta. A mente oculta o eu e te impede de experienciar o eu? Para poder saber se a mente está vazia ou pensando, você precisa estar consciente. Em ambos os casos, com ou sem pensamentos. Eu, a consciência, estou presente. Se eu estiver consciente em ambas as situações, não estou oculto pelo pensamento, nem sou revelado por ele. Estejam os pensamentos presentes ou ausentes, eu, sempre livre, sempre presente ser, sou sempre diretamente experienciado. A consciência está sempre presente. Não há nada que você possa fazer em relação a isso, exceto reconhecer o que é e o que significa estar consciente. É a ignorância da minha natureza como consciência que me faz acreditar que posso ganhar o ser, parando a mente ou entrando em estado de vazio. Olha que interessante isso, né, gente? Existe esse estado de vazio no universo vedantino, se chama Nirvikalpa Samadhi, que é um estado que você entra, né, numa sensação de realização do ser. Então, é como se fosse uma sensação de iluminação, mas através de uma experiência. A experiência da iluminação, né? Que, por conta de ser uma experiência, não é a real iluminação, porque ela tem
o começo, meio e fim. Então, tudo que termina não é o ser, né? O ser é permanente. E então tem gente que acha que tem que entrar nesse estado para ter contato com o ser. E isso não é verdade, né? Nós somos o ser o tempo todo. E o fato da gente parar ou não de pensar, de gerar pensamentos, formas de pensamento, não tem uma relação direta com a descoberta do ser que somos, da consciência que está por trás de tudo isso. Porque para a consciência, o pensamento é um objeto, né? O ser, que é o observador, o sujeito, ele está além do pensamento. Ele existe apesar do pensamento. Então, parar simplesmente a mente não é um caminho, de fato. É um mito para a iluminação. Tá? Então, caso contrário, o Vedanta não ensinaria a nós fazermos a etapa do Manana, por exemplo, que é simplesmente a reflexão daquilo que a gente está aprendendo no dia a dia para atingir a iluminação. E a reflexão nada mais é do que o processo discriminativo, que se dá através dos pensamentos, né? Então, de fato, não é um caminho considerado válido para o Vedanta, para a iluminação, né? Através do Vedanta, essa opção. Segundo, mito, não ego ou morte do ego. Esse assim chamado ensinamento popular concorre com a ideia de não pensamento para encabeçar a lista dos mitos da iluminação. Ego é a noção do eu, de eu, a ideia de que temos sobre quem somos. A lista de identidades que os humanos inventam, por ignorância da sua verdadeira identidade, é virtualmente ilimitada. Fora o fato que não há qualquer evidência de que tal eu exista a parte do pensamento de que ele existe. A ausência de uma identidade limitada não equivale à iluminação. Se fosse assim, plantas e animais seriam iluminados. E você seria iluminado durante o sono profundo, porque ali não há identidade. O ensinamento que diz que o ego atrapalha o caminho para a iluminação é impraticável, porque o ego é a parte do ser que quer desfrutar os resultados de suas ações. Se ele se matasse, não estaria mais lá para desfrutar a iluminação. Portanto, ele não vai se matar. O ego é o ser sob o encanto da ignorância. Ele acha que está sujeito ao nascimento e morte, mas não está. E se o ego não estiver consciente, ele só poderá ser um pensamento na consciência. E nenhum pensamento impede o ser e de se conhecer. Logo, não há nenhum ego para matar, exceto uma ideia de que o ser vive ou morre. Se você acredita nesse mito, vai gostar também da versão espiritual com o final hollywoodiano. O ego se mata e, de alguma maneira, obtém a experiência da iluminação permanente, desfrutando de felicidade experiencial eterna. Caso aceite o fato de que só há um ser e ele já é iluminado, sem esforço e em eterna autoapreciação, você poderá compreender que a morte do ego não é iluminação. É difícil para alguém compreender isso, gente? Tem alguém aqui, ó, pode erguer a mão, alguém aqui que se identificava bastante com essa ideia de que tem que matar o ego para ser iluminado? Ninguém, olha que belezinha. Esse não é um mito. Então, é um alívio ouvir isso, na verdade, né? Como é que é? É um alívio quase ouvir isso. Alívio, né? Sim. Porque é conflituoso e a gente não consegue entender a essência do conflito. Ele fala, mas como que eu vou matar o meu ego se eu preciso dele, né? Para ser quem eu sou. Então, com o tempo, vai ficando muito mais claro para a gente, à medida que a gente consegue visualizar de uma forma muito simples as diferentes ordens de realidade, segundo Vedanta, tá? Então, nós vivemos em diferentes ordens de realidade ao mesmo tempo.
a realidade aparente e a realidade real, a real natureza, tá? Então, quando a gente construir mesmo esses elementos e conseguir entender essas ordens de realidade com mais, de uma forma mais completa, né, com mais completude, aí a gente vai conseguindo identificar essas partes e seus pertencimentos, né? Então, o ego, ele pertence à realidade aparente, mas ele é fundamental dentro dessa realidade para se manifestar coisas. Então, a gente precisa do nosso ego para manifestar esse conjunto de ideias, essas intenções e tudo isso que a gente veio manifestar na Terra, né? Então, o fato da gente, ele serve para isso, mas o problema é que ele se incumbe de dar identidade para nós, enquanto seres. E esse é o grande erro, né? Quando a gente se identifica somente com a limitação do ego. O ego é totalmente limitado, ele só reflete uma natureza aparente nossa, né? Que é apenas o que está sendo manifestado aqui, no nosso jiva, aqui nesse caso, no meu caso aqui, né, se chama Thaís e está manifestado no aqui e agora. Então, o ego, o fato do ego morrer não vai me render a iluminação, porque se eu não tiver consciente de que eu sou ser, não adianta eu matar o ego, né? Então, essa ideia de matar o ego é desnecessária. Tem gente que passa a vida tentando matar o ego e não consegue, e é sofrido, e aí não entende o porquê disso, né? Porque realmente não tem motivo da gente matar o ego. A gente é ser independente do ego, ok? Terceiro mito sobre o Nirvana. Essa ideia é outra formulação negativa de iluminação. Nirvana é um estado sem desejos da mente. Essa visão é baseada na ideia de que desejo é sofrimento, o que de fato é. Dizer que você quer algo implica dizer que você não está feliz com o que tem. Esse ensinamento é impraticável, porque uma mente sem desejos é, em termos, uma contradição. Quando é que, exceto em sono profundo, você não quer alguma coisa? Até mesmo no fim da vida você quer continuar vivendo, se sua vida ainda for boa, ou quer morrer, se ela não for. Na superfície, a lógica faz sentido, mas qual é a causa do desejo? Ele é autoprovocado ou é o resultado de alguma outra coisa? Se for autoprovocado, então eliminar o desejo eliminaria também o sofrimento. Mas e se o desejo for um efeito da autoignorância? É um efeito da autoignorância porque só há um ser único e completo. Ele não quer nada. Remover o efeito da autoignorância. Não, peraí. Remover o efeito irá remover a causa. A ignorância não irá desmoronar quando não for mais apoiada pelo desejo. Ela vai apenas continuar a produzir mais desejos. Você pode argumentar que a ignorância se autossustenta, e é verdade, até que ela seja conhecida pelo que ela é. Ela irá desmoronar quando for exposta. Se continuamos a perseguir nossos desejos por objetos, a ignorância permanece sendo o incentivo escondido nas nossas ações, e ela é, de fato, reforçada pelos desejos e pelas ações que fluem deles. Ela permanece escondida, porque nossa atenção é desviada da causa subjacente da ação. Devemos ver também se o desejo é sempre sofrimento. O desejo é apenas a consciência funcionando como criador, mantenedor e destruidor do mundo. Sempre que meus desejos não façam com que eu viole as leis físicas e morais operantes na criação, desde que, né? Por que eu deveria removê-los? Eu não estou fazendo mal para ninguém, por que eu vou remover meu desejo? Eu sou livre para satisfazê-los. Iluminação é o firme e rápido conhecimento de que eu sou consciência, e como tal, já sou livre de desejos. Portanto, a presença ou a ausência deles nada tem a ver comigo. Reconheça a sua natureza e permita que o desejo seja o desejo. Finalmente,
Se eu aceitar a afirmação de que o desejo é sofrimento, como irei remover meus desejos sem o desejo de removê-los? Meu Deus! E uma vez removidos, quem vai remover o desejador? Ai, gente, vai ficando mais difícil, né? A gente vai sendo encurralado para um lugarzinho que não tem mais como negar, né? Que tudo isso faz parte apenas da nossa ignorância de que a gente é completo. E aqui dentro do mundo manifesto, do universo manifesto, né? Que é chamado de Mitya, que é o mundo dos objetos, a gente necessita ter desejo para nos movimentarmos e manifestarmos, né? Então, a gente tem que ter desejo por abrir os olhos de manhã, por levantar o nosso corpo da cama, por preparar o nosso de jejum. Todos os nossos movimentos acontecem a partir dos desejos que vão norteando, né? Então, se esses desejos não afetam outras pessoas negativamente ou não são adármicos, qual é o problema deles existirem nessa ordem de realidade? Não existe problema nenhum. O problema é a ignorância de achar que eu sou refém da realização desses desejos, que eu dependo de realizar esses desejos para ser quem eu sou, né? Para ser o ser que eu penso que sou. Quando na verdade não é nada disso. As minhas ações, elas são baseadas no meu dia a dia em manifestações de preferências. Então, por exemplo, eu prefiro acordar às 8 da manhã. Eu vou fazer isso com mais frequência do que acordar às 10 ou acordar às 6, né? Então, é uma preferência, porque dentro do meu universo eu posso fazer isso. Agora, se eu não estou me atrasando para os meus compromissos, se eu não estou ofendendo ninguém dormindo até às 8, qual é o problema de eu manifestar essa preferência? Nenhum. O problema começa a existir quando eu não consigo acordar de jeito nenhum às 6 da manhã quando preciso. Né? Ou não me permito de jeito nenhum acordar às 10, mesmo quando estou muito cansado, porque daí significa que eu estou apegado ao desejo, né? Então, esse item fala sobre isso, sobre a gente saber fluir com esses desejos e não nos identificarmos com ele a ponto de ter que deletá-los, né? De ter que ignorá-los e não saber, porque achando que nós somos ele. Tá? Então, é uma questão de identificação apenas. Entender que, como ser, não precisamos de nada. Próximo mito, o agora. Só para esclarecer um pouco, a ideia básica do ensinamento do agora é: eu estou iluminado quando estou presente. Se eu vivo no passado ou no futuro, então eu não estou iluminado. Fora o fato de que não há o tempo na realidade não dual, vamos investigar um pouco essa ideia. A palavra agora se refere a um período de tempo, o que certamente parece ser o caso, ou é um símbolo para outra coisa. Se ela se refere ao tempo, existe algo como o tempo objetivo? É impossível determinar a natureza do tempo, porque ele é relativo aos desejos e medos dos indivíduos e ao intervalo entre as experiências. Se meus desejos são satisfeitos e eu estou satisfeito, o tempo passa rapidamente. Se sofro terrivelmente, o tempo passa devagar. O passado, presente e futuro são realmente divisões na consciência ou apenas divisões conceituais? Se o tempo for objetivo, então todo mundo deveria ser capaz de determinar quando o passado termina e quando começa o agora. Quando eu estou no agora, por quanto tempo ele permanece sendo agora? 1 segundo? 2? 1 minuto? Mais?
Supondo que eu esteja no agora e queira permanecer iluminado, eu preciso saber quando o agora começa e termina. Eu preciso evitar cair no passado ou viajar no futuro, para o futuro. Talvez eu deva dar um salto para fora do tempo contínuo, logo antes do fim do agora, e pule de volta nele antes que o passado apareça, prestando atenção em quanto tempo vai passar até que eu tenha que pular de novo. Mesmo que eu esteja sentado imóvel no agora, tenho que me preocupar com o passado e o futuro rastejando para dentro dele. Vamos supor que só haja o agora. Eu posso estar fora dele? A experiência só acontece no presente. Como você pode experienciar o passado se ele não está aqui? Você pode experienciar uma memória, mas essa experiência não te leva ao passado. A memória aparece na consciência e é experienciada agora. A experiência leva o tempo que levar e significa o que for interpretado, que ela deve significar. A mesma lógica se aplica ao futuro. Nada é experienciado no futuro. Você pode pensar sobre algo que imagina que irá acontecer em outro tempo, mas se acontecer, só pode acontecer no presente, quando aparece na consciência. A experiência direta mostra que o tempo não é linear. Os objetos, que são feitos de pensamentos, que por sua vez são feitos de consciência, surgem em você, a consciência. Quando eles surgem naquela parte da consciência chamada mente, eles parecem mudar, mas na verdade é só a mente que muda. Além disso, se o tempo fosse linear, tudo estaria evoluindo rumo a algum estado utópico. A mesma maneira não aconteceria de novo, mas as experiências se repetem muitas e muitas vezes, ad infinitum, ou seja, infinitamente. Se isso for verdade, talvez o agora seja uma palavra código para o ser, para a consciência. E a humilde opinião desse autor que o agora é um termo enganoso e inexato para o ser e deveria ser banido do debate espiritual, pois não ajuda em nada a se referir a algo que é eterno e fora do tempo, com uma palavra que transmite uma noção de tempo. Olha só, gente, então aqui no final está a grande pulo do gato, né? Existe uma grande diferença em algo que seja temporal com algo que é atemporal, tá? Então, o tempo aqui, a noção de tempo é um lapso temporal. Então, eu estou dizendo que em um lapso temporal, eu passo de passado para presente. Em outro lapso temporal, eu vou de presente para futuro. Mas esses lapsos temporais, eles são cadências, eles estão cadenciados e engrenados, né, acorrentados como segmentos de padrões. Já o ser é atemporal, ele não está nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Não dá para dizer que o ser é o presente. O ser é o ser, independente da contagem temporal que a gente faça, tá? Quem que é o Ricardo? Diga, Ricardo. Thaís, eu tenho uma dúvida referente a tempo, né? Uhum. Às vezes, na miração, eu sou transportado para passado muito antigo. Uhum. Como eu vou saber se eu não estou acessando só uma memória registro dentro do meu DNA ou realmente eu estou indo até o local conversar com o meu ancestral? Então, existem os registros akáshicos, né? Que a gente fala, inclusive estava falando disso hoje com o Mário. Tudo que é vivido aqui no Universo Manifesto fica gravado dentro de, como se fosse uma caixa preta, sabe? Então, imagina uma caixa preta onde tem todos os registros que se manifestaram no universo. O universo, na língua de sânscrito, significa a caixa.
esse é o nome do universo, o manifesto, a caixa, tá? Então, os registros akáshicos são os registros de tudo que foi manifestado aqui, independente do tempo, né? Esses registros ficam gravados, mas de uma maneira atemporal. Então, quando você acessa esses registros, num processo de ampliação de consciência, você está manifestado no aqui e agora, né? No eterno presente, e ao mesmo tempo você está manipulando esses registros, como se você estivesse abrindo um livro, um álbum de lembranças, né? E então você não está vivendo isso novamente, mas você está acessando o que está registrado nesse akasha, né? Nesse universo manifestado, tá? Mas dá a impressão de que você está vivendo o passado, né? Por conta de não haver esse tempo de verdade. Então a gente acredita que só existe o eterno presente, mas o fato de você experienciar algo que não é compatível com o espaço-tempo que a gente está acostumado aqui, com o cenário, né, que a gente vive aqui, dá a impressão de que a gente reviveu, né? Mas esse registro, ele fica a vida toda, todo o tempo, eternamente disponível, né? Então, ele está sempre sendo atualizado, como uma eterna memória. E por isso que a gente diz que quando a gente mexe em algo do passado, né, entre aspas, a gente está curando o futuro também, porque não é só o passado que a gente resolve, né? Porque está tudo manifestado aqui, no aqui e agora, porque está tudo registrado, entende? Então, uma mudança que você faz aqui, que relacionada ao passado, que está tudo gravado no seu DNA, né? Você muda para os próximos também, para os seus herdeiros, né, de DNA. Então é tudo muito precioso, mas o mecanismo que a gente acredita que é mais convincente, né, que a gente visitou até hoje é exatamente esse, o mecanismo dos registros akáshicos, tá, que ficam disponíveis para a gente visitar, mas não necessariamente a gente revive isso. Ok? A sensação é como se a gente estivesse revivendo realmente, Isso, né? isso. Porque é incrível, ele fica gravado com todos os níveis de detalhes mínimos, né? E você fala, meu, como que pode? Onde tem memória para isso, né? A impressão que dá é que, de fato, você está revivendo isso. Mas você consegue alterar, de alguma forma? Consegue alterar, sem necessariamente reviver. Você está só acessando, entendeu? Então, sim, é possível, porque o tempo é uma ilusão, segundo o próprio Vedanta, né? O tempo é uma contagem X de alguma coisa, mas que não reflete a nossa real natureza, né? Porque o ser, ele está totalmente além do tempo. Então, aqui, dentro do nosso universo, a gente acaba obedecendo algumas leis do tempo, para ter uma ideia, né, desse intervalo que a gente está manifestado aqui. Mas, ainda assim, isso é uma grande ilusão, a gente se apegar a isso, porque, como seres, somos atemporais. Ok? Próximo mito, a experiência da unidade. Para refutar essa ideia, vamos rever o ensinamento sobre a localização dos objetos. Você os experiencia lá fora, no mundo ou dentro da sua mente? Eu os experiencio na minha mente. Quão longe o objeto está da sua mente? Ele está flutuando na superfície dela? Não, não está. Onde ele está então? Ele se fundiu à mente e ela assumiu a forma do objeto. A mente não tem uma forma, como a água ou o ar, e pode assumir qualquer forma, assim como o ouro pode se transformar num objeto específico, um anel, uma pulseira ou um colar. Esse fenômeno, gente, que ele está falando aqui, dentro do estudo de neurociência, é chamado de neuroplasticidade. Então, a nossa mente, ela tem capacidade de
ela é plástica, ela vai se moldando aos objetos que ela está experienciando, que ela está em contato, ok? Que distância você está da sua mente? Sua mente flutua acima da superfície da sua consciência? Há uma lacuna entre você e sua mente? Você precisa de uma ponte para atravessar essa lacuna? Não, não precisa. Por quê? Porque minha mente sou eu. Ela é consciência. Se isso é verdade, então o que você experiencia não está apenas na consciência, mas de fato é a consciência. Os objetos na consciência e o sujeito, consciência, são um. Se isso também é verdade, então por que eu precisaria experienciar a unidade? Eu já estou experienciando a unidade com tudo. Eu quero experienciar a unidade com tudo mesmo, mesmo quando já a estou experienciando, porque estou na dualidade e me identifiquei com o pensamento de separação que causa sofrimento. A dualidade não é um fato, é apenas uma crença do pensamento de separação. Ao invés de tentar remover a vontade, buscando obter a experiência de um objeto em particular, eu deveria investigar o pensamento da separação. Ele é verdadeiro? Eu estou mesmo separado de mim mesmo? Ou eu já sou a plenitude que o objeto deve me trazer? A unidade, ela é uma realidade, né? Então a gente não precisa experienciar a unidade. A gente precisa saber que nós somos o todo. Nós somos o todo o tempo todo. Então, o fato de experienciar isso não muda nada. Quando a gente já não está mais nessa ignorância, né, de que estamos separados, de que somos o sujeito, de que somos indivíduos, que estamos individualizados por algum motivo. Alguém quer trazer alguma coisa sobre esse mito? Não? Tá bem fácil de entender essa parte? Alguém teve dificuldade? Então vamos para o próximo. Próximo mito, estado transcendental, o quarto estado. Esse mito sugere experienciar a iluminação como um estado além da mente. A mente é uma interface através da qual a consciência interage consigo mesma na forma de objetos físicos. É a consciência na forma chamada Chitta ou Chitta. Chitta possibilita que a consciência aparentemente pense, deseje, sinta e se lembre. A mente é capaz de uma grande variedade de estados, desde os sentimentos mais grosseiros, associados com o corpo físico, incluindo as experiências físicas, até os mais místicos e sublimes samadhis de yoga. Todos os estados estão na mente e todos mudam porque estão no sonho da realidade. O ser é não dual e, portanto, está fora do tempo. Ele não muda, não pode mudar. É por isso que os vários estados da mente são conhecidos. O ser é consciente, mas os estados da mente não. Eles são energias que podem somente refletir a consciência. Quanto mais sutil a mente, mais etéreo e luminoso se torna o estado. Quando você atinge a interface entre o ser e a mente, o conteúdo mental é tão refinado e o ser tão próximo que uma luz radiante e uma intensa felicidade é experienciada. É muito fácil pensar que esses estados elevados da mente são o ser e pensar que a iluminação é um estado incrivelmente celestial ou um estado de plenitude experiencial eterna. A experiência não pertence nem ao ser, nem à mente. Ela ocorre quando a consciência brilha na mente. Consciência e mente são a forma de dualidade mais fundamental. Iluminação é a natureza da consciência simples e imutável. Ela não pode ser experienciada como objeto por ser mais sutil do que a mente, o instrumento da experiência. Um objeto sutil pode iluminar um objeto grosseiro,
mas o objeto grosseiro não pode iluminar um objeto sutil. Então, como é que o ego barra mente vai experienciar algo que ele não tem capacidade para experienciar? O ego, então, ele é muito mais grosseiro do que a mente, tá? Em matéria de sutilização. Portanto, ele não alcança a... Não, eu falei o que mesmo? O ego com a mente, né? Então, o ego é muito mais grosseiro que a consciência, ok? Então, ele naturalmente não alcança os patamares da consciência, o ser, porque o ser é puro, é pura consciência. E a mente, ela é turva, com um monte de experiências, né? Então, é como se a mente fosse um objeto advindo do ouro e o ser, consciência, é o próprio ouro. A mente é como uma onda e o ser, consciência, é o próprio oceano, tá? Então, não tem como a gente achar que a mente tem que entrar num estado X, Y, Z para que eu experiencie o ser, porque o ser não é experienciável dessa maneira. Porque toda experiência, ela tem esse nome justamente por ter começo, meio e fim. E o estado, e a iluminação não é um estado de transcendental, ou esse estado, eles chamam de quarto estado. Iluminação é simplesmente uma condição onde eu tomo consciência do ser que eu sou. E isso não muda em nada o meu estado físico, o meu estado mental. Eu não vou entrar num estado especial mental, num estado de consciência especial, né, refletido na mente, ou seja, não vou ficar em samadhi, não vou ficar tendo um processo de auto-impacto no sentido de satisfação, né? Não vou lá ficar me satisfazendo eternamente, não. O ser iluminado, o ser consciente de que é o ser, ele continua vivendo todas as experiências da Terra, ele continua interagindo com o campo. A única questão é que ele não se esquece mais de que ele é o ser, de que ele não precisa desse campo para ser o ser. Basicamente isso, tá? Então, não exige-se, isso não é um estado iluminado, não é um quarto estado, não é diferente do estado que a gente já está aqui, né, se manifestando. Não é um evento a iluminação. A iluminação não é um evento, não é nada especial. É apenas uma lembrança daquilo que somos. E isso vai mudando o nosso cotidiano, a forma que a gente interage com os objetos, né? Mas de uma forma consciente de que somos todos uma coisa só, unidade, tá? Mas não, ninguém vai ficar levitando e iluminado, cor de ouro, nada disso. Ninguém se torna especial por relembrar o que é. Pelo contrário, se torna completo, né? Atinge a sua completude. O jogo finalmente encontra sentido. Como o James já trouxe aqui, é como se finalmente o pneu se encontrasse com o chão, né? Ou seja, entrasse na sua real natureza, na sua real missão. É basicamente isso a iluminação, é eu entender que eu sou ser e a minha real natureza na Terra, a minha real manifestação, independente do que eu estou vestindo hoje, né? Dessa identidade individual do ego. Alguém quer trazer alguma coisa sobre isso, gente? Basicamente, seria a diferença entre conhecimento e sabedoria também, né, Thaís? Porque a gente tenta agregar conhecimento para poder se sentir seguro dentro desse mar de coisas que acontecem, né? Uhum. O que eu percebo em mim é que em muitos... acho que a palavra momento é muito pertinente aqui, porque não sair do agora, mas querer se apegar a um momento que você acha que é satisfatório, algum tipo de epifania ou algum sentimento gostoso que a gente sinta, né?
Então, Aham. esse faz com que a gente saia exatamente da vivência do momento em si, né? Viver a natureza do momento, né? Sim, exatamente. A gente tem uma tendência absurda de se apegar a tudo aquilo que é prazeroso, né? E criar uma reação, uma reatividade e uma aversão ao que não é prazeroso. E aí a gente entra é, nessa eterna gangorra, na verdade, né? De, eu quero ou não quero, desejo ou não desejo, né? Gosto ou não gosto. E é uma grande bobagem tudo isso. Aí, a cada momento que você está apegado a uma manifestação de desejo ou de aversão, você está deixando de viver aquele momento na completude, né? Então, você para de viver para negar ou para desejar, para depender, né? E aí é aí que as coisas saem do fluxo natural, porque você está manifestando a cada momento que você para de viver para experienciar algo, né? Seja na dor ou no prazer, você está afirmando que você não é completo e que você precisa daquela dor e daquele prazer para chegar em algum lugar, né? E isso é uma Sem contar, grande ilusão. sim, sem contar quando isso acontece comigo, é uma coisa bem particular, né? De embarcar numa viagem tentando explicar a situação e se deslocando do fato que realmente está acontecendo. Então, a coisa acontece, você não está um bom observador na hora, então você embarca naquilo emocionalmente falando, né? Então, existe uma entrega ali e simplesmente você perde o momento e Uhum. transforma o momento, não é contaminando, que eu acho que é uma palavra pesada, mas influenciando com nossos padrões, com nossos pensamentos e sentimentos todo o momento e perdendo a natureza do momento em si, né? É exatamente isso. É como se você jogasse um véu em cima do momento, esfumaçando essa visão, né? Como se você fechasse uma porta de vidro daqueles box que tem chamuscado, chapiscado, né? Que daí você não consegue mais ver com clareza aquilo. Aquilo se tornou só uma lente sua, né? E aí você deixa de enxergar a realidade como ela é. Porque você fica pintando um cenário para ter uma justificativa para si mesmo de por que você escolheu aquele caminho, né, aquela conduta. E isso geralmente acontece, Ricardo, nas pessoas que têm mais vásana por virtude, sabe? Que fica buscando a virtude em todas as formas de manifestação. E aí a gente fica pintando, colorindo as coisas de uma maneira palatável para a nossa virtude, para aquilo que a gente acredita que seja virtuoso, sabe? E aí fica alterando o cenário, alterando o que é natural, né? Tornando as coisas artificiais do ponto de vista do ser, né? A Surama colocou aqui, não seria fuga de coisas que não aceitamos? Sim, também é outro mecanismo, né? Um mecanismo que é equivalente à fuga do que não aceitamos ou o enfeite daquilo que a gente aceita melhor, né? A gente fica enfeitando a vida, botando laço e embrulhando do jeito que a gente acha que vai ficar mais bonitinho, né? E que se torna, por conta disso, artificial, porque a gente não consegue enxergar a essência que está ali, né? Manifestada. O Tiago tinha erguido a mão, mas acho que ele está por aqui, Tiago. Tô por aqui, mas nessa eu não levantei a mão, Fui não. Foi eu, na fui outra. eu, Thaís. Mas eu acho que já foi respondido. Eu acho que foi uma experiência muito semelhante que o Ricardo está falando, que aconteceu também comigo na sexta-feira. Eu não sei, talvez não são as mesmas palavras, eu não estou encontrando as palavras para dizer, mas é realmente nessa experiência do ser ali, de estar e naquele momento se pegar diferenciando com algum julgamento ou com alguma outra coisa que atrapalha todo o estado, né? Eu não sei se seria mais ou menos isso, que simplesmente estar ali e
e às vezes acabar por alguma coisa vir e você já, e eu, no caso, já me separar desse estado, não me permitir de alguma forma esse estado, né, daquele Aham. momento, por algum julgamento, por alguma coisa, enfim, de às vezes até achar que entra um pouco, o que veio muito para mim na última sexta-feira, é uma questão do ego também, até comentei, que eu me pegava, sei lá, me afastando e não me deixando sentir, não me permitir. Uhum. Mas até com relação ao que você falou do ego, mas sobre voltando um pouco, não a morte do ego, mas eu sempre me peguei nessa parte de transcender o ego, seria ter a consciência do ego e as suas facetas, todas as suas camadas, alguma coisa assim. Uhum. Então, ter consciência do ego, eu sinto que exatamente o caminho para a gente conseguir coexistir dentro dessas realidades distintas, sabe? Porque, de fato, o ego, ele existe, ele está aí, ele às vezes quer falar mais alto, né? Quer gritar e determinar as coisas, o modus operandi da nossa manifestação aqui na Terra. E isso é natural, porque é da natureza dele. Então, quando a gente entende que cada objeto nosso tem sua própria natureza e está manifestando sua natureza, a gente deixa de ter tanta necessidade de transcender isso, né? Então, esse estado transcendental que está dizendo aqui é justamente a transcendência do próprio ego, a transcendência dos sentidos, dos 5 sentidos, sendo que, uma vez que a gente sabe que a gente é o ser, que a gente não é nada nenhum desses objetos, singularmente falando, a gente passa a coexistir com isso, com a leveza, com a fluidez que a gente merece, né? Então, o que é coexistir com leveza? É a gente não entrar nem nesse estado que o Ricardo falou, de ficar querendo enfeitar o pavão, né? Embrulhar as coisas de uma maneira mais palatável, assim, para o nosso ego, nem buscar fugir disso tudo, anular tudo isso num estado transcendental. E tampouco ficar em fuga disso por um processo de aversão, né? Ah, não quero tudo isso, cansei de ser o ego. Não, enquanto a gente está manifestado aqui nessa realidade aparente, a gente vai ser o ego também. A gente é desse sim, né? A gente é composto por tudo isso sim. E não tem motivo da gente negar isso. A gente só precisa saber ter consciência dessas partes desse quebra-cabeça, né? Que são pecinhas mesmo, né? De um grande quebra-cabeça. Consciência dessas partes para entender a função de cada um e entender esse todo que se forma a partir dessa junção, né? Dessas peças. Então, quando a gente fica buscando esses estados especiais de consciência ou transcendentais ou qualquer coisa do tipo, a gente está em negação desses objetos que vão continuar aparecendo aqui para a gente. Os nossos 5 sentidos, os nossos sentimentos, emoções, nossos pensamentos, né? O próprio ego, a própria mente. Então, tudo isso são mecanismos, quer dizer, são peças de um mecanismo. E a gente só precisa desvendar esse mecanismo. E a única forma de desvendar esse mecanismo é a gente recobrando a memória do ser que somos, da consciência plena que somos. Né? Então, todas as vezes que a gente se abstém dessa consciência plena, a gente retorna para o lugar da ignorância. E esse lugar de ignorância, do ser que somos, nos coloca reféns de todo esse aparato, né, que a gente acaba buscando transcender. Mas não é porque a gente quer transcender por querer transcender, porque a gente se sente de alguma forma vitimizado por eles. Só que a gente só se sente vitimizado porque a gente está ignorante de quem a gente é, de fato. Né? Então, uma vez que a gente sai desse lugar de ignorância,
A gente não tem por que se vingar da mente, se vingar do ego, né? Agora eu te peguei, agora eu não quero mais você e tal. Não, não é esse o jogo, né? Aliás, esse é o jogo que a gente tem que escapar, inclusive. Tem que descobrir a forma de sair, né? Porque é o jogo da dualidade, é o jogo da polaridade. E é tudo que não faz sentido dentro desse ser que somos, né? Então, é isso, a gente fica buscando estados de experiências, né, ou experiências que nos remetem a estados especiais, por algum motivo desses aí, por ignorância, né, por ignorância do ser que somos, no fim das contas, tá? Então, a gente não precisa buscar esses estados especiais para recobrar essa memória. Essa recobrança da memória pode acontecer no cotidiano, pode acontecer enquanto a gente lava a louça, pode acontecer enquanto a gente está trabalhando, fazendo uma reunião, ajudando a resolver um problema, né? Então, a qualquer tempo isso pode acontecer. Não precisa ser no alto da montanha, com 3 dias em jejum e, enfim, né? Com nada especial. É óbvio que no dia a dia, no cotidiano, é importante que a gente tenha algumas ações repetidas que nos auxiliem nessa lembrança, porque é muito fácil esquecer que somos o ser, né? Então é importante, sim, ter disciplina em algumas ações, mas não é um grande evento que vai tornar-nos iluminados, né? É exatamente, segundo Vedanta, esse treino, sequência e frequência de Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Nesses 3 estágios, para que a gente não se esqueça mais, para que não tenha brecha para a gente se esquecer disso, ok? Então é isso. Mas é super natural, tudo isso que vocês trazem é super natural. E uma vez que vocês conseguem identificar, fica muito mais legal tudo isso, porque aí vocês vão desvendando esse grande jogo, né? Se a gente não tiver consciência das peças do jogo, fica difícil. Das cartas, né? Do que compõe o jogo, fica difícil. Então, o que vocês estão trazendo, em suma, estou desvendando as minhas cartas desse jogo, né? E para cada um é um gráfico específico, tem um símbolo específico, tem um valor específico, né? Cada um tem seu jogo, mas a essência do jogo é a mesma. É só a gente saber desvendar. Ai, ele escreveu aqui, eu achando que eu nem tinha roupa para iluminar. Né, Elis? Estava tão especial esse evento que você ia ter que fazer uma roupinha de iluminação, mas agora não mais, olha que beleza. Essa é a boa nova, então. Bom, então, próximo item, iluminação como eterna plenitude. Quando alguém é acostumado a se identificar com o conteúdo da mente, em constante mudança, acorda para a não dualidade, esse despertar é interpretado como um evento muito positivo. Mas o sentimento de plenitude não se dá porque a consciência esteja sendo experimentada como objeto de plenitude. A crença nisso surge por causa da ausência de sofrimento, não porque a consciência se sente bem. Se você não tem uma dor de dente por vários dias e o dente é extraído, não, se você tem uma dor de dente por vários dias e o dente é extraído, é a ausência da dor que é boa e não a plenitude da extração. Você apenas voltou ao normal e não atingiu um estado excepcional. Iluminação não se parece com nada. É simplesmente o conhecimento rápido e direto de que eu sou a consciência ordinária, ilimitada, inteira e imutável. Gente, isso me fez lembrar de uma experiência que eu tive no passado, que foi uma coisa que começou a me intrigar a esse respeito. E olha só que eu já li esse livro várias vezes e eu não tinha tido contato com isso. Mas quando eu tinha, se não me engano, 19 anos, eu tive um cálculo renal muito, que se revelou de uma forma muito repentina, e eu tive que ser submetida a uma cirurgia às pressas, assim, foi uma coisa bem inesperada, bem incalculada na minha vida, né? Questão de horas, eu já estava indo pro centro cirúrgico e passei por um procedimento cirúrgico
que era uma litrotripsia, que basicamente é um aparelho que tenta quebrar o cálculo renal com uns socos, né, uns solavancos via canal urinário, né? E aí eu fiquei, por conta desse trauma, porque traumatiza esse processo, né? É um negócio muito forte, assim, que mexe com tudo, né? Os órgãos por dentro e tal. E eu fiquei sentindo uma dor descomunal por dias e dias e dias. E só que antes de eu fazer essa cirurgia, eu tinha sentido uma dor muito horrível. Quem já teve cálculo renal sabe do que eu tô falando, né? É uma dor que parece de morte, assim. Nossa, não vou suportar e tal. E aí, quando eu saí do hospital, eu tinha tomado uma dose cavalar de anestésico com tudo, né? Antialérgico, anti-inflamatório, antibiótico, enfim, e analgésico. E eu acho que a mistura disso tudo trouxe para mim um estado que eu falei para minha mãe, eu nunca me senti tão bem toda a minha vida, sabe? Um estado de sofrimento zero. Eu não estava sentindo nada. Então, me colocou naquele lugar assim de plenitude. Falei, nossa, eu não tenho mais nada, não tenho mais problema, né? Nada chega até mim, porque não estou totalmente à parte disso, né? E aí, logo na sequência, eu voltei a ter a dor, porque naturalmente meu corpo estava se acostumando, né, se recuperando. E eu falei, nossa, mãe, já acabou, aquele estado lá já acabou rápido, né? E só que eu fiquei muito impressionada com aquele estado que eu fiquei, de zero sofrimento. Na verdade, estava dopada, né? Eu estava totalmente desligada dos sentidos aqui da Terra. E depois eu vim sentir algo parecido quando eu conheci a ayahuasca, né? De entrar nesse lugar de samadhi, que eles falam, né? O Nirvikalpa Samadhi, que é quando a gente se desliga desses sentidos. E, de fato, quando a gente sai desse lugar de sofrimento, a gente se sente muito mais forte, muito mais pleno, muito mais completo. É uma coisa natural, né? E só que a consciência, isso não é iluminação, é um estado, né? É uma experiência. E muita gente confunde isso com iluminação, né? Mas não, tem começo, meio e fim. Então, aqui tá falando exatamente sobre isso, né? Às vezes a gente acha que pelo fato da gente ter saído um pouco desse lugar de sofrimento, a gente está iluminado, a gente está experienciando iluminação, mas não, a gente só está numa experiência qualquer, vivendo uma experiência qualquer, que tem começo, meio e fim, né? Eu também tive essa esperança lá atrás, quando eu estava cheia de remédio na cabeça, mas durou pouco, foi só o tempo que o remédio durou, né? Então, logo em seguida estava eu de novo, sentindo dor e buscando força para o meu corpo recuperar e me reconhecendo naquele sofrimento, né? Então, continuando aqui, você apenas voltou ao normal e não atingiu um estado excepcional. Iluminação não se parece com nada, é simplesmente o conhecimento rápido e direto de que eu sou a consciência ordinária, ilimitada, inteira e imutável. Então, essa palavra imutável faz toda a diferença, né? Lembrar disso é muito importante. Tudo que vai mudar daqui a pouco não é o ser, é só um objeto, tá? Quando esse conhecimento está sólido, ele tem um efeito positivo na mente, mas não converte a mente numa máquina de plenitude sem fim. Ele infunde na mente um senso de autenticidade, integralidade e uma confiança inabalável. Daí para frente, o indivíduo sabe que pode passar por qualquer tempestade existencial. Quando você sabe, sem qualquer sombra de dúvida, que é a consciência, você não mais deseja se sentir bem, porque sabe que é a fonte do bem-estar. Olha que real, né? Que forte isso. Alguém quer comentar essa parte, gente? É um pouco mais do mesmo, né? Assim, a gente ser fonte de tudo, tudo estar dentro de nós.
Então, o próximo tópico é: a iluminação não é um estado especial, é o próximo e último, né? Terminando, a iluminação não é um estado especial, é o padrão, a natureza do ser. Você não estará obtendo algo que não tem. Você apenas percebe que aquilo que buscava tão freneticamente, você já tinha o tempo todo. Se a iluminação fosse uma experiência, ela deveria ser um motivo de constrangimento, não de júbilo. Quando uma pessoa obscenamente obesa volta ao peso normal, ela é elogiada como sendo um super ser, corajosa por vencer todas as dificuldades. Mas assim como superar a glutonia não merece louvor, a iluminação também não merece, porque ela é a sua natureza. E de fato, né, gente, como que o mundo aparentemente real supervaloriza essas questões, né? No caso da obesidade, na grande maioria, a gente vê até programas, né, de perda de peso, programas de TV, que supervaloriza esse processo da perda, sendo que a perda de peso, na grande maioria dos casos, óbvio que tem algumas exceções que são específicas do hormônio, né, do estado hormonal, mas a grande maioria diz respeito a estilo de vida, né? Então, o fato da pessoa deixar de se identificar com aquela comida e voltar para o estado normal dela, não deveria ser tão especial assim. Só que a gente coloca, né, condecora algumas coisas que não fazem tanto sentido. Não faz sentido condecorar, né, tornar especial. Dessa mesma maneira, não faz sentido condecorar a iluminação, porque a gente já é tudo isso. Nós já somos o ser, né? Grande parte do esforço para a iluminação é impulsionada pelo desejo de se distinguir, de se superar e se convencer de que você é único. Você é único, mas não com referência aos outros. Você não é mais exclusivo do que eu, porque só há um de nós. Aqui estão outras ideias estranhas sobre iluminação, que ela transmite superpoderes incríveis ou que é um estado raro, atingido por alguns poucos escolhidos, que ela pode ser transmitida por outra pessoa, na forma de algum tipo de energia especial, que há níveis de iluminação, que você terá tudo o que quer quando for iluminado, etc. Não é preciso falar de todas elas agora. Conforme formos prosseguindo com os ensinamentos do Vedanta, as falácias escondidas por trás dessas noções errôneas serão expostas. Alguém quer falar sobre isso? Alguém que tinha alguma ideia diferente do que era iluminação, gente? Na verdade, para mim, o Vedanta ele é uma quebra de um monte de paradigmas, né? Porque, embora muitas pessoas que eu tenha lido ou que eu tenha assistido palestras são muito coerentes com tudo, o que não é coerente é você acatar isso, você não, no caso eu, né? Querer acatar isso de uma forma que eu não consigo alcançar. Então, o que acontecia comigo, Thaís, e ainda acontece, né? É que, inclusive, numa miração que eu tive, numa visão que eu tive, num processo aí na Arca mesmo, um ancestral chegou e mostrou para mim um vazio e falou para mim, está aqui na tua frente, né? Eu falei, eu não estou vendo nada, né? Ele falou, exatamente, né? Quando você não tem, você não alcança o que está sendo lhe passado, provavelmente você não vai enxergar. Então, continua a investigação. Investiga, né? E conforme a gente vai investigando, o que vai acontecendo realmente é ir saindo os véus da nossa vida, né? E descascando mesmo a cebola, né, do nosso ser, né? Então, o que acontece é que no próprio começo do Vedanta, ele cita que a gente tem que ter a mente aberta, né? Se livrar de tudo quanto é um monte de conceitos e realmente prestar atenção no que está sendo dito, porque só assim que existe uma forma de você transcender os seus padrões, né?
coisa que a gente carrega como padrões. Então, eu acreditava que a iluminação era um estado especial mesmo, que a pessoa ia se transformar no Superman, num mutante aí, sei lá, né? E eu vejo que não é nada disso mesmo. Na verdade, parece que não é um caminhar para frente, né? É um caminhar também não para trás, mas simplesmente para dentro, né? Da essência em si. Sim. E, na verdade, não é um caminhar, porque não é nenhum tipo de manifestação em si, né? Você não precisa ir para lugar nenhum, você só tem que lembrar de quem você já é, do que você já está sendo no aqui e agora, né? Mas, de fato, é um desafio, porque nós estamos manifestados no mundo aparentemente real, né? De uma realidade aparente que é muito seduzente, é muito fácil da gente se iludir, né? Muito ilusório. O Mário costuma dizer isso, né? Que Maya, que é essa realidade aparente, essa realidade manifestada, né? Chamada de Maya, que ela é o Mr. M, sabe? Um grande ilusionista. E aí ele fala, Deus foi escolher justo o Mr. M para fazer a ilusão aqui acontecer, porque é uma coisa muito convincente, né? A forma de manifestação aqui da Terra é convincente demais. E para a mente, né? Para esse aparato, para esse complexo corpo e mente aqui que a gente carrega, então é muito simples cair nessa pegadinha do malandro, né? Nessa cilada. E porque realmente é muito bem estruturado, é muito convincente. E a gente tem essa tendência, porque a gente, desde que nasce, desde que está manifestado aqui, é convencido, né? Por todos os lados, de que isso aqui é real. Então, a gente tem a impressão de que para iluminar a gente tem que manifestar alguma coisa. E não, a gente não tem que manifestar nada, a gente só tem que lembrar que a gente já é iluminado. Uma outra coisa que me dá um pouco de parafuso na cabeça, Thaís, é que quando você começa nessa... você diz mesmo que a própria caminhada em si, ela é um objeto, né? Então, a gente começa a querer entender de uma forma sincrônica, né? Sincrônica não é a palavra certa. Não sei se você pode me ajudar. Linear. A gente tenta entender de uma forma linear, né? Uhum. Então, a gente traz conhecimento, as coisas que a gente tem dessa forma também. Uhum. Esse final de semana, eu estava conversando com o Renan e a gente citou exatamente isso, a soma zero, né? Tem uma parte no Matrix, do filme Matrix, em que o Smith chega para o Morpheus e fala, olha, vocês humanos se assemelham a um vírus, onde vocês vão, consomem tudo e depois se matam. Nós tentamos criar uma Matrix perfeita, onde não tinha problemas, não tinha erro, não tinha nada. Sabe o que aconteceu? Todo mundo morreu. Eu vejo que, se você não experiencia dentro da sua vida, que sejam os extremos, a gente não desenvolve também empatia, porque você nunca esteve ali no lixo, no limbo, né? Então, vamos nos matar, a vida perde o sentido. Agora, o alcançar, parece que nessa caminhada, alcançar a soma zero, a trajetória em si, que eu acredito que seria o Vedanta, eu estou equivocado, Thaís? Não, é isso mesmo, é perfeitamente isso, porque é o que eu disse um pouquinho lá atrás, o que dá o parafuso na cabeça é o fato da gente tentar nivelar no mesmo nível diferentes realidades, né? Então, a gente está falando dessa realidade que o Morpheus está falando, em Vedanta, ela tem um nome, é o imanifesto. Só que não tem como você colocar um ser manifestado em manifestação, que somos nós, dentro de um ambiente em manifesto. Porque ele precisa manifestar para poder viver, é uma condição, né, da vivência dele. Então, por que foi criada a soma zero? Porque exatamente, no fim das contas, dá no mesmo. Você volta para o lugar zero, que é o imanifesto. Só que para você voltar para esse manifesto, você tem que
visitar e transitar nessas duas polaridades, né? E por que você tem que transitar? Porque aqui você está manifestado. Então, nesse ambiente aqui, que é uma realidade manifesta, você precisa manifestar esse ser, né? Então, você tem que usar de uma certa energia, empregar energia para manifestar. Então, tá tudo certo. Esse é o mecanismo mesmo. E o Soma Zero é o que ajuda a gente a encontrar esse caminho do meio. Fala, nossa, olha, eu vivi um pico ali, um vale ali, aí se juntar isso, eu entendi que o equilíbrio é o caminho. Óbvio, que ótimo, é isso mesmo, né? Então, a gente tem que manifestar, tem que bater nas duas margens, né? Tipo uma bolinha de ping-pong, para entender que ali o marco ali zero, o meio, é que é o caminho, né? É que é a meta. Mas é assim mesmo, tá certíssima a sua reflexão. Tá bem dentro do que vai vir aí dos próximos elementos do Vedanta. Com os próximos elementos vai ficando muito mais fácil a gente entender tudo isso. Tá bom? Gratidão, Ricardo. E aí, Igor e Fer, que ergueram a mão? Fala, meu povo. Boa noite. Boa noite. Então, Thaís, me veio uma coisa na cabeça muito forte agora, depois desse trecho, né? Do iluminado, né? Do ser iluminado, né? De lá atrás, quando eu iniciei a minha trajetória aí no lado espiritual, que eu via as pessoas trabalhando, né? Eu olhava e falava, nossa, olha, aquele é iluminado, né? Poxa, olha que dom divino, né? E as coisas foram acontecendo, os anos foram passando, as coisas foram se transformando, as mudanças foram acontecendo, né? As coisas chegaram para mim também, alguns entendimentos e algumas coisas se desmistificaram muito para mim também, né? E na verdade a gente vê que não tem ser iluminado nenhum, né? Na verdade é só um boleto que você está pagando sobre uma conta que você tem muito alta de alguma coisa que você fez lá atrás, você está pagando, né? Então o mundo aí fora tem muito isso, né? Nossa, o fulano é iluminado, o ciclano é iluminado. Só que ele foca tanto em olhar o outro e esquece de si mesmo, né? E fica assim, só vê as qualidades do outro, né? E deixa a vida dele passar e praticamente fica assistindo como se fosse um filme, né? Fala, pô, fulano faz, fulano fulano pode, e cruza os braços e fica nesse estágio, né? E a gente tem uma amiga da Fernanda que trabalha também, a Isa, e a gente costuma brincar, a gente fala que o que muda de um pelo outro é só o tamanho dos boletos que a gente tem para pagar, né? Com o lado espiritual, porque na verdade dom não existe nenhum. E não vejo ninguém iluminado aqui, porque está todo mundo encarnado, né? Essa é a verdade. Então, e é por isso que esse estado, de novo, né? A gente cria um estigma sobre isso, né? Um signo, um símbolo, que a iluminação vai colocar a pessoa no eterno pedestal, de que ela vai brilhar que nem reluzente, né? De que ela vai se tornar reluzente, todo mundo que chegar perto dela vai sentir aquela emoção, aquele estado também de iluminação e tal, e experienciar, né, aquele estado de estar próximo a alguém iluminado, sendo que não, que ninguém está iluminado da pinta por aí. Sim, tem muita gente iluminada, muita gente que já atingiu esse estado de iluminação, mas essas pessoas elas não têm nenhuma credencial, nenhuma coroa, nenhuma roupa dourada, nenhum LED em cima da cabeça, nada, né? Não tá, o iluminado não está se modificando aqui materialmente.
o que está acontecendo é dentro dele, né? Essa percepção de mundo e a forma dele levar a vida. Então, ele não dá pinta, né? O iluminado não dá pinta que está iluminado. É muito interessante isso. E aí, mais para frente, a gente começa a entender o que é essa percepção da iluminação e como que a gente faz para saber a quantas anda a nossa iluminação, né? Então, a gente vai experimentar viver alguns momentos recobrando essa consciência, e aí a gente vai começar a entender como que é o que é esse intervalo entre esses momentos, o que acontece nesse intervalo, né? Porque nossa meta é abreviar esses intervalos da maneira mais breve possível, que esses intervalos nada mais são do que os momentos que a gente escorrega e esquece que a gente é esse ser, né? Então, a gente vai abreviando esses intervalos. E assim, os boletos vão continuar chegando, né? Então, a vida não vai mudar. A vida, que eu digo assim, esse ambiente que a gente chama de vida, né? Esse cenário aqui de uma realidade aparente que a gente acostumou a chamar de vida. Isso não vai mudar. O que vai mudar é dentro de nós. É o que está se passando, é a nossa consciência. É isso. Tá bom? Mas alguém quer perguntar ou trazer um complemento? O Thaís, algumas vezes você citou os falsos gurus, né? Então, acho, de repente, interessante relembrar aqui que se a gente vê um iluminado por aí, provavelmente é que ele não é iluminado, né? É. E olha que como tá muito bonito esse movimento da nova era, né? Esses últimos 2 anos, especialmente agora nesse tempo de pandemia, parece que caíram vários véus, né? E existem muitos gurus sendo desmascarados de uma forma veemente, assim, irrefutável, né? E então esse é um movimento necessário para que as pessoas destruam dentro delas essa idolatria, né, pelo guru, porque no fim das contas o verdadeiro guru é aquele que só quer te lembrar que você é tão ser quanto ele, sabe? E o próprio James trouxe aqui, né, que ele foi aprender com Dayananda, e quando ele chegou lá, o Dayananda falou, senta aí e levanta o mais rápido possível para sentar alguém logo no seu lugar, né? Então, é só isso que os gurus de verdade desejam, que a gente se relembre o mais rápido possível do ser que somos e a gente levante e desocupe o lugar para um outro sentar e se lembrar de novo, né? E assim sucessivamente, porque se todos nós somos o ser, como que nós podemos ser subordinados ou inferiores a um guru, né? Então, sim, nós temos que desconfiar cada dia mais desses pseudo-gurus que tratam os seus servos, né, com uma relação de escravidão, de dever, né? Porque isso não procede. Se todos nós somos o ser, o que os gurus de verdade querem é só dar uma cutucadinha para a gente lembrar, é verdade, eu sou o ser mesmo, gratidão. Fui ser iluminado, né? Fui lembrar outras pessoas. Essa é a ideia. Então, bem lembrado, Su. O que mais teve essas últimas décadas aí foi ascensão e depressão de gurus, né? Então, que bom que venham todos os desmascaramentos, porque é o que todos nós precisamos para ter certeza de que está tudo dentro, né? Que nós não precisamos estar vinculados a nenhum desses gurus. Nós só precisamos nos lembrar e, na melhor das hipóteses, usá-los como instrumentos desse processo, né? De recordação do ser que somos. É essa relação máxima, né?
Então, essa nova geração, eu percebo, não sei se vocês estão percebendo, mas as gerações que estão chegando são gerações que são menos fanáticas. Eu não vejo, assim, os meus filhos mesmo, eu vejo que eles têm uma certa dificuldade de reconhecer um ídolo, sabe? Ou definir um ídolo, porque essa relação de idolatria já veio bem mais fraca, né, nessa geração, nesses meninos, crianças cristais, né? Que já tem a memória muito mais latente ali do ser que eles são. Então, é uma tendência natural, né? A gente vê que as outras gerações, as gerações mais antigas, têm ainda essa coisa de idolatria muito forte, né? E que está se dissolvendo, porque, de fato, a gente está muito próximo a essa nova era, né? E a tendência é que nessa nova era, esse processo, essa proporção de iluminados seja invertida, né? Então, que existam mais iluminados do que pessoas ignorantes, que ainda não descobriram a real natureza. Oi? Isso tem a ver com o desgaste dessa parte dessa futilidade que certas pessoas se autodenominam como gurus, e pode ser um sacode do lado espiritual para cima da gente, para falar assim, ó, acabou a farra, acabou a palhaçada, agora vocês vão ter que buscar os gurus dentro de vocês. Tipo, um start que está dando nessa nova geração. Eu sinto isso, eu sinto que essa nova geração, ele já vem muito mais com a memória muito mais latente sobre quem eles são, sabe? Isso dá para ver pelas manifestações deles, eles são muito mais autênticos, eles têm muito mais dificuldade de se subordinar, né? De reconhecer um líder, até mesmo nos próprios pais, nessa relação de respeito, de acato, de autoridade. Para eles é mais difícil, porque eles já vêm com essa consciência de que eles são o ser e que eles podem tudo que eles quiserem. Meio que deram uma reformulada no sistema deles, né? Tipo assim, ó, acabou, né? E na verdade, nem sei se seria uma reformulada no sistema. Acho que eles vieram menos incrustados desses véus de ilusão, sabe? Entendi. Porque eu acho que eles estão mais puros. Eles estão mais puramente ser do que nós. Porque se pegar a nossa geração, né? Pessoal dos anos 80, final dos anos 70 ali, pessoal, a gente teve uma cultura ali na nossa infância meio aprisionada em algumas verdades, né? Sim. Então a gente meio que foi introduzido em algumas verdades que eram ditas pelos nossos pais. Sim. Ó, é assim. E assim, muito projetados no fora, né? Eu, por exemplo, eu sempre tive dificuldade muito grande de reconhecer uma liderança e um ídolo, né? Não tinha. As pessoas perguntavam, você é fã de quem? Não sou fã de ninguém. Por que eu tenho que ser fã de alguém, sabe? E eu tinha essa dificuldade. Então, as pessoas achavam absurdo eu não ter um pôster de alguém, né? Porque na minha época tinha pôster dos ídolos e tal. Eu não tinha pôster. Minha mãe, acho que a mãe está aqui, ela confirma, né? Que eu era meio fora da casinha, assim. Mas porque eu falava, gente, não dá para entender que essa outra pessoa, ela tem as mesmas necessidades que eu, ela deve sofrer igual eu. Como que eu posso ser fã de alguém que sou eu, né? Que eu sou igual? Então, eu tinha essa dificuldade mesmo, desde de pequena. E essas crianças, elas vêm com isso muito, muito mais simples, né? Eu vejo isso, exatamente esse movimento acontecendo, elas não precisando reconhecer alguém com essa idolatria. Elas se inspiram, mas encontram a maneira delas de fazer, de se expressar, né? Isso é muito bom, mas exige também uma sabedoria para lidar, porque realmente é diferente. Então, essa geração que a gente foi submetida foi uma geração condicionada a acreditar que a iluminação estava fora, né? Estava numa outra manifestação, em um Deus que existia fora de nós. Então, é sobre tudo, né? Essa questão da idolatria
vem desde o ídolo da música, o ídolo da escola, até o ídolo da espiritualidade, né? Então, era um padrão que agora está sendo desconstruído. Mas existe sempre o revés também disso, como tudo é soma zero, essa idolatria ajudou com que algumas autoridades, principalmente no ramo da espiritualidade, ajudasse a manter uma certa ordem, né? Então existiam as pessoas que iam lá e se arrependiam dos pecados, e o padre mandava rezar 20 Ave Marias e não sei o quê, e resolvia, então criava uma ordem social. E esse é o momento que tende a uma maior desordem social, porque essa nova era, essa nova geração não se submete mais a esse tipo de autoridade. Então, toda autoridade ajuda a dar uma organizada socialmente falando, né? A igreja sempre teve esse papel de regulador social, e agora ela está sendo cada vez mais anulada, né, esse poder. Então, tudo tem seu outro lado. Vai ser interessante a gente entender e viver essa forma, né, essa maneira que essa nova geração vai conduzir as coisas. Mas a gente torce e a gente tem que fazer a nossa parte também para lembrar essa moçada que está chegando de que eles já são um ser, né, de que eles não vão precisar, de fato, desse aparato todo que a gente achou que precisava também, né? Mas que estávamos enganados. Então, estamos todos aí para reforçar, para nos lembrar, porque nos lembrando sobre nós mesmos, a gente automaticamente lembra o outro, que ele também é um ser, né? Essa é a meta. Mais alguém quer trazer alguma coisa? Bom, então, lembrando de novo que somos o ser, a gente manifesta a nossa plenitude através do nosso mantra de encerramento. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a